Karl Marx, a gente vai ver a dialética relacionada diretamente com os conflitos históricos. O que Karl Marx vai fazer? Karl Marx vai analisar a história e a partir da história ele vai montar o que ele chama de materialismo histórico. O que seria então o materialismo histórico? É o método dialético utilizado por Karl Marx para explicar a história, os fatos sociais. Isso tudo baseado em algo que vocês já devem conhecer chamado luta de classes. Então é na luta de classes, é no embate da luta de classes, das ideias contrárias das lutas de classe, que se coloca a dialética em Karl Marx. Karl Marx vai entender que em todas as épocas da história, o que se mostra? O que se mostra é o antagonismo entre as classes sociais. Uma classe que, segundo ele, é dominante, que domina as ideias, que gera consciência, pseudoconsciência, segundo ele, e uma outra classe que é dominada. A classe dominante, ela está sempre relacionada com os bens, com a parte econômica, aquele que detém os meios de produção. E a classe dominada é aquela classe que tem o trabalho, que tem a força de trabalho. Para a gente não se estender, vamos começar a analisar ali do feudalismo. No feudalismo, a gente tem duas classes sociais que se colocam como antagônicas, como forças contrárias, como forças que, segundo Karl Marx, brigam, lutam, guerriam. Então, esse movimento de luta é um movimento dialético. Ali a gente vai ter a classe dos camponeses e a classe dos senhores feudais. Segundo Karl Marx, sempre a classe dominante se impondo e oprimindo a classe dominada, que é a classe que detém a força de trabalho. Nessa luta, nesse embate, durante a história, a gente vai percebendo outras classes sociais surgindo. Surge daí desse embate uma nova classe social. É claro que essa classe social tem outros fatores bem mais amplos, né, para o nascimento dessa classe social, que é a burguesia. E essa burguesia, ela se apresenta com os seus ideais, com as suas ideias. E ela começa, a partir de um determinado momento, a ser a classe social que domina. Sempre que a gente tem a parte dominante, aquela parte que se impõe, dentro de um processo dialético, a gente vai chamar essa parte, essa ideia, de tese. Então, qual que é a ideia dominante aí quando nasce essa classe? Quando ela começa a se impor, quando ela gera, segundo Karl Marx, consciência ou pseudoconsciência na outra classe social, a gente diz que essa classe se impôs como tese, como primeira ideia. E a outra classe, quando ela entra em conflito com essa nova classe existente, a gente vai dizer que ela é a antítese. O movimento dessa luta, o movimento dessa contradição, dessa oposição de ideias, nós vamos chamar de antítese, que é o resultado dessa luta, dessa guerra. A burguesia, ela é representada pelo capitalismo. O capitalismo que está na época de Marx, século XIX, em ascensão. O capitalismo, ele detém os meios de produção, ele detém os bens, ele detém a parte econômica. Então, segundo Karl Marx, eles geram por trás disso uma ideia, e essa ideia é vendida como pseudoconsciência para outra classe social. Então, ele vai entender que essas classes sociais dominantes faz parte das subestruturas, aquilo que vai alimentar, de certa forma, a estrutura de um Estado. Então, essa subestrutura, ela deve ser dissolvida, ela deve ser, com as palavras de Karl Marx, lá no Manifesto Comunista, vocês podem ler para vocês tirarem suas dúvidas, ela não deve ser conversada, ela não deve ser trabalhada, ela não deve ser, você ter ali uma conversa, um diálogo e tentar resolver o problema. Não, você deve exterminar. Então, tem algumas coisas que você deve exterminar. De que forma? A partir de revoluções. Ele vai chamar as pessoas para a revolução, os proletários para a revolução no Manifesto Comunista. Então, essas duas as classes aí que estão se opondo, que é a classe da burguesia e a classe dos camponeses que vieram do campo, lá do sistema feudal, e agora são trabalhadores, que ele chama de proletários,
elas estão em guerra. O que se deve fazer? Deve-se fazer a revolução. A revolução para se extinguir classe social, para que futuramente, né, Marx coloca, eu acredito que isso seja uma utopia, para que no futuro todo o mundo, porque esse não é um projeto nacional, é um projeto internacional, para que todo mundo vire socialista, comunista. Então é o precursor do comunismo, e até hoje a gente percebe que tem pessoas que ainda acreditam nas ideologias de Karl Marx, que tem Karl Marx como um deus. Então esta guerra, igual eu estava falando para vocês, essa luta de classe, essa briga, esse movimento dialético tende, segundo Karl Marx, quando chega ali no capitalismo, que é o momento que ele está vivendo, a ir desembocar para uma revolução, a revolução do proletário, a ditadura do proletário. Quando esta ditadura do proletário se impor, aí sim, segundo Karl Marx, na utopia de Karl Marx, o mundo vai ficar perfeito, sem classes sociais, todo mundo igual. Então toda essa briga, toda essa contradição tem que ter um propósito, a igualdade, segundo Karl Marx, desde que as pessoas vão para a revolução, que as pessoas lutem, ou seja, as pessoas que estão na classe dominada, na classe que segundo Karl Marx é a classe oprimida, deve ir à luta, deve brigar. No feudalismo acontece a mesma coisa, a luta de classes, o impasse, nasce uma nova classe social, só que essa nova classe social ela domina novamente. Esses camponeses que estavam lá no sistema feudal, né, um sistema dentro da história, passam, né, com o decorrer da história, a assumir uma outra posição, uma outra classe social, mas passam novamente a serem oprimidos. Por conta disso que deve-se acabar com as classes sociais, acabando com as subestruturas. Numa próxima aula eu vou falar para vocês, vou comentar sobre o livro O Manifesto do Partido Comunista de Marx e Engels e explicar quais são essas subestruturas, quais são as coisas que devem ser exterminadas da sociedade, não melhoradas. Porque no livro Karl Marx coloca da seguinte forma: durante a história já tentaram ir melhorando as coisas, ir equilibrando, ir conversando, modificando aqui ou ali. Não. Dentro do marxismo, dentro do comunismo, a ideia é exterminar com aquilo que me atrapalha. Exterminar o pensamento contrário, ok? Pessoal, se vocês gostaram da aula, deixe seu like, compartilhe. Beijos!